Já é segunda-feira, minha rotina já voltou, já treinei, já tomei meu shake, já limpei a casa, já até me estressei com pessoas, então a vida já voltou ao normal. E eu decidi sentar aqui enquanto tá tudo fresco na minha memória pra falar pra vocês quais foram as minhas impressões de Gold Coast. E assim, uma coisa que acontece muito aqui na Nova Zelândia é que quem mora aqui, ou quem volta de lá pra cá, né, vem de lá pra cá pra morar aqui, falam, cara, eu me mudaria pra Austrália agora, aquele lugar é perfeito, aquele lugar é incrível. Ah, eu quero voltar a morar lá. Enfim, muita gente fala que a Nova Zelândia tá muito atrasada em comparado com a Austrália e tudo mais. E eu queria ver isso com os meus próprios olhos. Então, era uma viagem que eu tava muito ansiosa pra fazer. E assim, gente, logo de cara, vocês perceberam que a minha primeira impressão foi como o transporte público lá é maravilhoso. Aqui na Nova Zelândia, ele não é ruim, mas eu sinto que os pontos de ônibus não se conectam tão bem. Então, se você precisa ir para determinados bairros aqui, você às vezes vai pegar 3 ônibus, 2 ônibus, o que é meio ruim, sabe? Fora que você vai andar de um para outro, enfim, depende muito para onde você vai. E lá eu senti que ele funcionava muito bem, principalmente por conta dessa questão do trem e tudo mais. Então, isso eu percebi que é realmente muito melhor do que aqui. Em termos de modernidade, né, de parecer um país mais urbano, de parecer um país mais avançado, realmente a Austrália tá dando um pau na Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ela tá, sim, um pouco atrasada quando você compara os dois. Os dois são considerados países primos, tá? Então, muita coisa é muito parecida lá, tanto em questão de paisagem, na minha opinião, quanto em questão de burocracia, de imigração, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço falar por aí. Em termos de preços, né? Eu pretendo sentar aqui com mais calma para falar para vocês quanto a gente gastou com tudo, mas eu senti que as coisas lá são mais caras, sim. Eu ouvia muitas pessoas falarem aqui, nossa, lá é tudo muito barato, nossa, você vai ficar chocada, porque a Nova Zelândia tem um custo de vida muito alto por si só. Então, a gente já sente que as coisas são muito mais caras aqui. Mas lá, eu não senti toda essa diferença. Vou dar um exemplo chulo pra vocês. A Oreo aqui, eu pago 1,80, fora da promoção normal. Lá, a Oreo tava 3. Então, eu falei, gente, não é possível, não estamos no mesmo mundo, entendeu? É um exemplo chulo, claro, mas eu percebi a diferença de preço de muitos produtos que aqui são vendidos e lá são quase o triplo do preço. É claro que a Austrália ela é conhecida por ter um dos maiores salários mínimos do mundo, então, obviamente, as coisas lá vão ser um pouco mais elevadas em questão de preço do que aqui, mas eu não senti tanto essa coisa de que, nossa, aqui é muito barato. Pra vocês terem ideia, em média a gente gastou $150 por dia pra comer, o que pra mim, Andressa, no meu bolso, nas minhas condições financeiras, na minha realidade financeira, tava caro. Isso porque a gente tentou, assim, tomar café da manhã na acomodação e comer fora só 2 vezes por dia, mas ainda assim eu considerei caro, né? A gente não escolheu lugares caros para comer, a gente pesquisava bem antes de realmente fazer o pedido, mas eu achei meio caro, sim. Uma coisa que eu reparei lá, que a gente vê muitos homeless, muitos moradores de rua, muitas pessoas viciadas. Aqui você também vê no centro. Então eu não sei se lá é uma coisa que você vê muito porque eu tava no centro, porque eu tava em áreas concentradas de turistas, ou se é uma coisa que nos bairros residenciais também tem bastante, mas eu percebi uma concentração muito grande lá de homeless e senti também o país um pouco mais sujo nas áreas públicas do que a Nova Zelândia. Não era todo lugar, não tô falando que o país é imundo, pelo contrário, eu usei muitos banheiros públicos lá que estavam limpíssimos, mas em algumas áreas eu percebi sim que era um pouco mais sujo, tipo assim, coisas que você não vê aqui normalmente, eu tava vendo lá. Gente, eu não tô aqui pra falar que lá é ruim, aqui é bom, eu tô comparando justamente porque é uma coisa que acontece muito com quem vem de lá e eu queria poder fazer essa comparação baseada na minha experiência, entendeu? Eu achei a Austrália muito mais jovem, muito mais viva do que a Nova Zelândia. Aqui não existe vida noturna e aqui tem uma população mais velha, pelo que eu vejo, assim, em sua maioria. E lá você vê muita gente jovem, muita, assim, o centro muito vivo, sabe? Aqui em feriado, nada tá aberto praticamente. Então a gente achava que no dia 1º nada ia estar aberto. Tanto que eu falei no vlog, né? A gente não sabe se vai ter coisa aberta, a gente vai no mercado comprar coisa. Porque aqui na Nova Zelândia normalmente não tá. Normalmente depois das 8 da noite não tem mais nada aberto. Lá era 10 da noite, no dia 1º tava tudo aberto, aquela Surfers Paradise lotada de gente. Então a vida noturna ela é realmente muito viva. Ou seja, se você é jovem, você tem uma vida noturna aí
mais agitada, você realmente vai gostar mais da Austrália, né? Uma coisa que eu queria ver é se eu ia voltar com esse sentimento de preciso me mudar pra lá agora. Porque eu juro, todas as pessoas que eu conheço voltam de lá com esse sentimento. E eu não voltei, assim. Eu consigo diferenciar muito bem a minha sensação enquanto turista. Então, a sua visão de mundo, quando você tá passeando no lugar, ela é completamente diferente de quando você mora no lugar. Então, pra eu dizer que, nossa, eu com certeza me mudaria pra lá e tudo mais, eu estudaria um pouco melhor, principalmente em termos de custo de vida. Isso porque a gente estava em Gold Coast, o nosso plano inicial, quando a gente estava buscando as passagens, era ir para Sydney, passar o ano novo em Sydney, mas quando a gente começou a ver os preços, a gente percebeu que Sydney era muito caro, tanto em termos de passagem quanto em termos de acomodação. Então eu imagino que em termos de alimentação também seja, né? Enfim, e se você parar para pensar, a diferença da moeda não é tão grande. A Austrália, acho que o dólar australiano ele tá uns 20, 30 centavos mais caro do que o neozelandês por aí. Não é uma diferença tão grande assim. E ainda assim, eu achei cara as coisas, né? No mais, eu amei a Austrália. Quero voltar, quero conhecer Sydney, quero conhecer Melbourne, quero voltar pra Gold Coast. É realmente maravilhoso, é realmente lindo, é realmente uma cidade viva, é realmente muito moderno. Você vê aqueles prédios super altos. Aqui na Nova Zelândia a gente não vê muito isso, né? As praias muito preparadas, assim, em termos de você tá aqui na praia, ali já tem alguma coisa pra comer, muitas opções de coisas pra comer. Aqui na Nova Zelândia tem muita praia deserta, assim, então às vezes você quer uma sorveteria e você não acha perto da praia. Então isso realmente coloca a Austrália muito na frente da gente, né? E é isso, gente. Minhas impressões basicamente foram essas, mas eu com certeza voltaria. Hoje viemos aqui nessa loja que chama Cracker Jack. E nessa loja, gente, eu não sei se eles pegam alguns containers dos Estados Unidos, de coisas que não venderam, mas eles vendem tudo mais barato. E tem muita coisa num preço realmente bom, sabe? Olha só, esse pack de Red Bull vem 3, 6, 9, 12 por 28 dólares. Ah, tava marcado ali 12. Eu gosto de vir aqui, gente, pra pegar produto de lavar roupa, produto de limpeza, porque comida eles vendem, são comidas perto da validade. E comidas assim, que tipo assim, doce que vende nos Estados Unidos. Então, por exemplo, novembro aqui é cheio de doce de Halloween, porque acho que não vendeu nos Estados Unidos e aí eles mandam tudo pra cá, sabe? Agora que é janeiro, vai estar cheio de coisa de Natal, docinho de Natal, enfim. Essas foram nossas comprinhas no Cracker Jack. Comprei esse Comfort, acho que ele tava uns 8 dólares. Esse Glade que eu uso pra passar o aspirador no carpete, então você joga ele, ele é um pozinho. Você joga ele, depois você aspira, fica com um cheiro muito bom em casa. Esse aqui tava 6. Esse aqui é porque às vezes esse ralo aqui de casa, ele sobe um cheiro muito desagradável. Então você joga esses sticks e ele tira o mau cheiro. Ele se desfaz no ralo, sabe? Então eu comprei um desse, 3 dólares. O sabão da lava-louças, eu gosto de sempre comprar lá porque é muito barato. Então esse aqui veio 15 e tava 8 dólares. E esse Glade, cheirinho de casa, cheirinho de banheiro, assim, esse aqui tava 3 dólares. Então lá os preços são muito bons, principalmente pra produto, assim, de manutenção da casa, sabe? Viemos fazer compras, porque lá em casa não tem quase nada, agora que a gente chegou de viagem, né? Então, tipo, alimento fresco, essas coisas, não tinha praticamente nada. Viemos repor. Bom dia, amigas. Já voltei ao trabalho, hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro, agora são 10h30 da manhã. Tô gravando esse vídeo pra vocês meio picado, tô sentindo. Então eu vou tentar gravar melhor o meu dia de hoje. E eu, inclusive, quero mostrar pra vocês os gastos totais dessa viagem pra Austrália. Porque esse é um conteúdo que eu adoro ver, principalmente pra lugares que eu ainda planejo ir. E eu acho muito válido, né? Antes, eu preciso responder alguns e-mails. Eu já voltei a trabalhar ontem, na verdade. Ontem meu dia foi super corrido, que eu já tive visita em casa de cliente e tudo mais. E hoje ainda tá meio parecido, mas hoje eu acho que vai ser mais tranquilo, porque eu só preciso retomar o que eu já comecei ontem. O dia mais difícil já foi, que foi a primeira e segunda do ano, né? Então agora é só continuar e esperar pela sexta-feira, porque tem coisa, amiga, tem coisa que nunca muda. Fazendo aqui a troca
troca dos meus calendários. Essa daqui é a marca de tinta que a gente usa para os nossos clientes a maioria das vezes. E todo ano eles dão 2 calendários. Esse aqui que é menor, que ele é de pendurar, né? Eu gosto de deixar mais perto de mim aqui. E esse aqui bem grandão, que eu gosto de deixar para eu ter uma visão geral das datas que eu tenho disponíveis nos próximos meses, sabe? Parei de trabalhar um pouquinho para fazer meu café da manhã. Fiz esse pão tostadinho, coloquei cream cheese light, essa guacamole. Eu vou colocar uma fatia desse salmão defumado que eu compro já fatiado, pronto para comer, e um ovinho. Tô morrendo de fome. Bom, gente, eu já parei de trabalhar, agora são 4h30. Esse ano eu realmente tô trabalhando em ter horário pra parar de trabalhar, como eu falei pra vocês há uns vídeos atrás, eu ando trabalhando tanto que eu não tenho hora pra parar. Isso tem feito um pouco mal, assim, pra minha saúde mental, então agora eu tô tentando equilibrar um pouco as coisas e deu 4h30 certinho, eu parei. E agora eu vou falar pra vocês mais ou menos os nossos custos com a nossa viagem pra Austrália. Então vamos lá, tudo que eu vou falar aqui foi em New Zealand Dollars, tá? Então tem o valor da conversão, tem o valor do IOF, tem as taxas que você acaba pagando já. As passagens aéreas, ida e volta aqui para Auckland foi de 1.600 dólares neozelandeses. Os vistos, né, a burocracia para tirar o visto, imigração e tal. A gente achava que ia dar para tirar um visto que se chama ETA, que ele é basicamente uma autorização de viagem que você pode tirar. Aqui para Nova Zelândia também tem, se eu não me engano, o passaporte brasileiro pode tirar para cá, e ele é muito barato. Ele é 20 dólares australianos. O da Nova Zelândia eu não lembro quanto é, mas ele não deve ser caro. Acontece que para a Austrália, passaporte brasileiro não pode tirar esse ETA, só alguns outros passaportes europeus e de outros lugares. Então a gente teve que tirar o visto de turismo, que foi de 200 dólares australianos. No total, a gente gastou 480 dólares neozelandeses, porque tiveram taxas, taxa de conversão, enfim. E aí, imagina, já ficou pesado, né? Porque a gente tava esperando gastar 40 com os dois e gastou praticamente 500. A acomodação a gente fechou com antecedência, assim como as passagens. Então, as passagens a gente comprou lá para junho, julho do ano passado, para viajar em dezembro, e a acomodação não muito depois disso. A gente pagou 450 dólares neozelandeses na nossa acomodação. Não foi a melhor do mundo, tá? Aquele lugar a gente não voltaria, ele era meio sujo. Tem algumas ressalvas, e olha que eu não sou fresca para acomodação, mas ficou nesse valor 4 noites para nós dois, um único quarto com um banheiro, e a acomodação também oferecia café da manhã. Lá era um hostel, e é café da manhã, assim, bem entre aspas, porque era só um cereal com leite. E os nossos gastos lá com alimentação, né? Como eu falei para vocês, a gente comprou muita coisa no mercado, então o café da manhã praticamente foi tudo de mercado. E o que a gente gastou mesmo na rua foi almoço, janta, sorvetinho, açaí, comprar uma lembrancinha aqui. E tudo isso ficou em 500 dólares neozelandeses. E isso também cobre os custos com transporte, que foi aí 20 dólares australianos para cada um. No total, a gente gastou 3.030 dólares neozelandeses para essa viagem para Gold Coast. Talvez você escutando aí, você fale, Andressa, não ficou nada caro. 6.000 reais, se a gente for comparar no 1 para 1, é muito barato para poder fazer uma viagem de férias, né? Porque no Brasil é muito caro viajar e eu sei disso. A gente achou caro, primeiro porque aconteceu essa questão dos vistos, então a gente gastou bem a mais do que a gente imaginava, já não tinha o que fazer, passagem aérea comprada, a gente precisava do visto. Então foi um gasto aí bem relevante pra gente. Segundo, nós viajamos muito aqui dentro da Nova Zelândia e não chega nem perto disso, claro. A gente vai para perto, a gente faz bate e volta, a gente não fica tantas noites nas acomodações e eu sei que tudo isso impacta, né? Mas é a nossa linha de comparação de qualquer forma. A alimentação, como eu falei para vocês, eu achei realmente cara. Se você parar para pensar que a gente ficou 3 dias só e comeu assim bem mais ou menos, a gente não parou em nenhum restaurante caro, nenhum restaurante com entrada, prato principal e sobremesa para comer. Foram realmente refeições bem simples, então achei um pouco caro, mas foi isso, gente. Esses foram os nossos gastos. Como foi uma viagem planejada durante um ano aí, a gente teve tempo suficiente para poder ir com um planejamento financeiro estruturado, ainda que tivessem algumas surpresas, né? Eu sou virginiana, então eu tô sempre estudando aí o que pode e o que não pode acontecer, e eu imaginava que ia sair um pouco mais caro do que eu tava pensando, né? Agora é a gente se preparar aí para as nossas próximas férias. Você termina de pagar uma,
Vira janeiro, você já tem que começar a pensar na outra, se você quiser pagar com tranquilidade, né? Qual a coisa boa de morar perto da praia aí, amigas? Dia lindo, viemos pegar uma praia. Hoje a praia tá feia. Hoje a praia tá feia porque o mar tá muito lá pra trás, eu vou mostrar pra vocês. Mas tá gostoso, porque o tempo tá um solzinho bom, sabe? Mas também não tá aquele solzinho de assar você. Então, tá um ventinho gostoso, tá bem bom. E que horas são, amor? 6h20. 6h20 e o céu tá desse jeito. Uma delícia. Oi, amigas! Eu não lembro em que parte desse vídeo eu parei, mas eu sei que hoje é sábado, exatamente 6h43. A gente estava em casa, tomou um vinho e falou: vamos fazer um cardio? O que acontece? Tem tipo um morro, um monte perto da nossa casa que tem uma escada enorme, que a gente sempre vê as pessoas subindo. E eu queria muito ver um pôr do sol e eu não tô conseguindo pegar um pôr do sol desde a Austrália, que vocês sabem que eu queria ter visto o nascer do sol lá, né? Um laranjão assim. E hoje parece que vai estar, hoje parece que vai estar bonito, hoje o tempo tá bem ensolarado, o céu tá limpo. A gente falou, por que não subir aquela escada de sei lá quantos degraus, mas deve ser mais de 1000, e ver o pôr do sol de lá. Então é isso que a gente tem que fazer, entendeu? São 6h40, mas tá muito quente, tá muito calor. Esse é o summer da Nova Zelândia, entendeu? Aqui, é essa escada, gente. Daqui de baixo não dá nem pra ver o final dela. E tipo, a gente tá meio longe, assim, é um campo bem grande, sei lá, tipo um parque isso aqui. Ah, talvez. Eu vou pesquisar pra ver. Pesquisei pra falar pra vocês. Não é bem um vulcão, mas ele se formou pelas lavas vulcânicas dos outros vulcões que tem aqui perto. Que são 3: Monte Eden, Monte Wellington e o Obelisco. Daqui você consegue ver os 3, eu vou te mostrar. Então aqui tá a cidade. Esse aqui, né, amor? É o Monte Eden. Sim. Aí esse aqui é o Monte Wellington, tá certo? É, e atrás dele, acho que não vai dar pra ver na câmera. E aqui atrás, ó, esse aqui é o máximo do zoom. Aqui atrás, ali onde você consegue ver aquela pontinha, é o Obelisco. E o maior de todos, todo. Ah, é. E esse é o maior de todos, que é o Hang Tuat. Bom, amigas, e com esse pôr do sol belíssimo que termina o nosso sábado e o nosso vídeo. Então, muito obrigada para você que chegou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!